bem-vindos de volta, mais uma semana. Essa semana vamos começar o Evangelho segundo Marcos. A minha Bíblia é a King James e a nossa leitura é no livro de Marcos, capítulo 1. O início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam até toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com cinto de pele em torno da sua cintura, e ele comia locustas e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos, e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és meu filho amado, a quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Estava entre os animais e os anjos o ministravam. Ora, depois que João foi encarcerado, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede no mar, pois eles eram pescadores. E Jesus então disse-lhes: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente eles largaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. Imediatamente ele os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum. Imediatamente no dia do Shabat, entrou na sinagoga e ali ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, e ele gritava dizendo: deixe-nos sozinhos. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes destruir-nos? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando em voz alta, saiu do homem. E eles todos se espantaram de tal modo que se questionavam entre si, dizendo: quem é este? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. Imediatamente saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E Jesus, vindo, levantou-a, tomando-a pela mão, e imediatamente a febre a deixou, e ela os servia. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e possuídos com demônios, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali ele orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele, e ao encontrá-lo disseram-lhe:
todos os homens procuram por ti. E Jesus disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, dizendo: se tu queres, podes purificar-me. E Jesus, movido de alegria e de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra partiu e ele foi purificado. E Jesus ordenou-lhe severamente, imediatamente o mandou embora, dizendo: olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação essas coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ele permanecia em lugares desertos e vinham até ele de todas as partes.